Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para a série Respondendo Questões. Esta série que eu gosto muito de fazer, que é o espaço de interação, que tenho com vocês, meus amigos queridos, que comentam postagens de vídeos, dos textos que faço, das questões que surgem, das conversas que temos no WhatsApp, com menos frequência no Messenger, e também com não tanta recorrência as trocas de e-mails. Dessa interação nasce um vídeo como esse. Então, toda segunda-feira eu posto um vídeo desta mesma natureza, trazendo algumas questões que nasceram dessa interação, e aqui vamos desenvolvendo temas. Não sei se vocês ouvem ao fundo um barulhinho. É a minha cachorrinha que está aqui fazendo umas estripulias aqui. Espero que não atrapalhe muito. Tá bom, faz parte. Vamos lá então, meus amigos, as questões. Eu não sei quantas eu vou desenvolver, vai depender muito do tempo. Pretendo fazer aqui um vídeo de uns 40 minutos e vamos seguir. Primeira questão de hoje é a seguinte. Um amigo me traz um questionamento sobre os ensinamentos de Sri Ramakrishna, sobre o ensinamento de Bhakti Yoga que eu desenvolvo aqui. E ele começa dizendo assim: para você, ou seja, para esse ensinamento que eu transmito, sempre seremos parte de Deus, mesmo após a libertação. No entanto, seremos unidos de alguma forma a Ele. Nesse contexto, há alguma forma de definir esse estado final, ou pelo menos ter uma noção dele? Bom, então, vamos lá. De fato, segundo o ensinamento de Bhakti Yoga que eu transmito aqui, não é que sempre seremos parte de Deus. Nós somos parte de Deus. É uma questão constitucional. Nós somos parte de Deus. Não é que passaremos a ser, que um dia não tenhamos sido. Não há nunca uma época em que não tenhamos existido. Vamos lembrar aqui do segundo capítulo do Bhagavad Gita, na qual Krishna conversa com Arjuna, começa a explicar para ele dizendo assim: olha, Arjuna, nunca houve um tempo em que você e eu não tenhamos existido. Acontece que você não lembra e eu lembro. É claro que você não foi sempre Arjuna, mas você sempre existiu. Então nós somos almas eternamente partes do Senhor. Nós somos o Atman, o eu. Estamos vivendo agora aqui esses fulanos, cicanos e beltranos que são transitórios, Mas o que nós verdadeiramente somos é isso. Então, assim, após a libertação, após moksha, aí sim que nós vamos estar totalmente conscientes do que somos. Não é verdade? Nós estamos separados daqueles cobertores que tampam a nossa verdadeira natureza. A nossa natureza continua existindo, mas ela está encoberta por o quê? Pelo composto corpo e mente, pela identidade que temos com esses personagens que vivemos nessa transitoriedade. Essa transitoriedade é o poder inferior do Senhor, a sua energia inferior, a Prakriti, que gera todo esse universo. Então, quando alcançamos libertação, moksha, nós alcançamos a consciência do eu, a consciência do Atman e a consciência de Deus. Em Bhakti Yoga, moksha verdadeira é Suddha Bhakti, é ter alcançado devoção total e plena, imaculada pelo Senhor. Então, quando alcançamos amor pelo Senhor, alcançamos libertação. Quando alcançamos libertação, libertamos-nos da identificação com a transitoriedade. Identificados com a transitoriedade, não lembramos que somos o eu. Quando lembramos que somos o eu, sabemos que somos parte do Senhor. Sabemos que somos parte do Senhor porque o conhecemos. Então, está tudo conectado aqui. Aí ele diz assim, nesse contexto, há alguma forma... Não, ele antes diz... No entanto, seremos unidos de alguma forma a Ele. Não é no entanto. É parte constituinte de sermos parte do Senhor e estarmos sempre unidos com Ele. O que acontece é que relacionalmente não estamos unidos com o Senhor. Estamos aqui, completamente, sem a visão do Senhor. Mas o Senhor está em tudo. A energia do Senhor é o que manifesta esses corpos. O Senhor existe no nosso coração. O Senhor está nas Escrituras. É verdade, mas nós não nos relacionamos com Ele. Por quê? Porque nós estamos incorporados em um personagem atado. Interagimos com o Senhor por tabela. Quando alcançamos devoção plena pelo Senhor, o Senhor nos torna então capazes de se relacionar com Ele. Então, assim nós vamos estar unidos com Ele conscientemente. Nesse contexto, há alguma forma de definir esse estado final? Ou pelo menos ter alguma noção? Não, dá para dizer que nós vamos ter um relacionamento com o Senhor e teremos alcançado isso porque alcançamos devoção pura a Ele.
É isso que podemos dizer. Agora, como é isso, está distante da nossa experiência, né? Muito bem. Segunda questão de hoje. Ramakrishna fala sobre um corpo de amor, que pode ser alinhado à ideia de um corpo espiritual. Este corpo terá limites? Ele habitará um local, um paraíso físico, ou é apenas uma maneira poética e simbólica de denominar um estado de profunda conexão com a consciência divina, que é plena de amor? Então, Ramakrishna fala de um corpo de amor, mas o contexto todo é o seguinte. Sri Ramakrishna disse: Krishna é eterno e seus devotos são eternos. Nisso ele estava querendo dizer que a ideia de que quando você alcançar a libertação, você se diluirá em Deus como uma gota cai no oceano e deixará de existir porque você será parte de Deus, esse não é o ensino de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna está dizendo que os devotos de Deus são aqueles que alcançam Deus por amor puro. E eles querem ter um relacionamento com Deus. Relacionamento é sempre em separação, ok? Se você for, né? União é dois, né? Pelo menos. Se você se tornou aquele, não existe mais relacionamento, né? Você não se relaciona com você mesmo, né? Você se relaciona com o outro. Então o ponto aqui, mesmo se você quiser assim, vou me relacionar com o meu próprio corpo, eu vou me agradar, mas aí é você, a alma e o corpo, né? É assim que se dá um relacionamento. Então o ponto é que Sri Ramakrishna dizia, para ter um relacionamento com Deus, para ver Deus, para falar com Deus, para tocar em Deus, você não pode fazer isso com o seu corpo de carne. Você não pode ver Deus com seus olhos de carne. Mas você pode falar com Deus, tocar em Deus, interagir com Ele, pessoa a pessoa, se Deus lhe der um corpo transcendental. E ele chamou isso de corpo de amor. Ele falou, se você colocar um colírio do amor nos seus olhos, você poderá ver Deus. Então a linguagem é essa, né? Esse amor é amor imaculado, prema, Shuddha Bhakti. Então o que disse Sri Ramakrishna? Quando você alcança esse amor, Deus dá a você um corpo que não é feito da Prakriti, não é feito da matéria que forma o universo transitório, é feito da própria Svarupa do Senhor, de sua natureza. Ah, mas como é que é isso? O Senhor é o poderoso. O seu poder gera o universo. O poder vem do poderoso. O poderoso está além do poder. O poderoso tem o poder, mas o poderoso é além do poder. Então o poderoso, Deus, Brahma, Purusha, que gera a sua Shakti, a sua Prakriti, inferior gera o universo, a superior gera a sua própria morada, a sua própria natureza. Então quando o Senhor transcende esse universo, vamos pensar, né? O Senhor está no coração de cada vivente, o Senhor está pelo seu poder em tudo que existe, tem forma, mas o Senhor transcende essa realidade transitória, vivendo concomitantemente em sua morada transcendental. Então os seus devotos vivem com Ele. Vivem aonde? Na sua morada transcendental. Como? Com um corpo de amor. Nascido do quê? Não da Prakriti, da transitoriedade, mas da Prakriti sem transitoriedade, da sua Svarupa, da sua natureza. Então sim, o Senhor concebe a sua própria realidade além da realidade transitória, a realidade real mesmo, digamos assim. Aquilo que os gregos já entendiam, né? Que esse mundo era uma cópia. Então lá ele vive com seus devotos puros. Ah, mas isso é de uma forma, ele diz aqui, é um paraíso físico ou é apenas uma maneira poética e simbólica de denominar um estado de profunda conexão? Veja bem, a gente pensa em físico, a gente pensa em Prakriti. Existe algo que seja além da Prakriti? Sim, existe. A natureza real, o espiritual, que não quer dizer fumaça, que não quer dizer nada. Porque como a gente é muito materialista, a gente pensa que espiritual é nada, é imaginação. E material é o real. Não, é o contrário. Né? Então o real existe. Se nós formos quiser colocar num termo de físico, não é com a física da Prakriti. Mas é real, não é poético e simbólico, não. A nossa descrição disso é poética e simbólica. A gente alcança essa percepção através de poesia e simbolismo. Mas isso é real. Não é? Muito bem. Terceira questão. Esse amigo continua perguntando. Nesta realidade, existindo com o Senhor em sua própria morada, nós teremos um senso de identidade
ou do eu, esta identidade será a mesma que temos em nossas encarnações? Ou ela será transcendida? Teremos um nome? Ele pergunta. Perguntas muito razoáveis, ok? Perguntas muito boas. Perguntas que todos nós, em algum momento de nossas vidas, fazemos. Mas aqui eu preciso responder com base nesse entendimento, né, que eu estou descrevendo aqui. Não é que nós teremos um senso de identidade quando vivermos com o Senhor em sua morada. Nós somos o eu. Nós somos o Atma. Nós não teremos um senso de identidade. Nós somos indivíduos eternos. Ao contrário do que ensina as doutrinas da dissipação, da dissolução, de que não somos um eu, que não existe eu, que todo eu é limitado, é transitório, é circunstancial, é parcial. Essas doutrinas são erradas, essas doutrinas são equívocos, essas doutrinas são enganos. Nós somos o Atman, eterno e imaculado, nunca deixamos de ser e nunca deixaremos de ser. Nós podemos estar cobertos de camadas de ilusão, podemos estar cobertos de camadas de adormecimento do eu, mas nunca deixaremos de ser o eu. Então, quando tivermos Shuddha Bhakti, devoção pura ao Senhor, aí sim que nós teremos consciência completa do eu. Não é? Mas será a mesma que as nossas encarnações? Não, claro que não. Fulano, Ciclano e Beltrano tem todas as limitações dessas circunstâncias aqui. Será transcendido? Sim, concretamente é a transcendência da Prakriti. Teremos um nome? Se tivermos um nome, é o nome que sempre temos. O nome real. Eu não sei se temos um nome nessa realidade. Não sei se esse é o tipo de relação. Isso eu acho que não dá para alcançar. Mas nós somos indivíduos diferentes. Você lembra daquela palavra do Senhor que diz: João Batista foi o melhor dos nascidos de mulher, mas no reino dos céus ele é o menor? Você lembra das palavras do Senhor Jesus que diz: na casa do meu pai há muitas moradas? Então aqui nós podemos compreender que existem muitas instâncias. Nova pergunta. Nesse mesmo campo, né? Que tipo de ação faremos nesta realidade? É possível aplicar esses termos? Ação, atividade? Os Vaishnavas acreditam que depreendemos serviço amoroso a Deus. Mas que tipo de serviço é esse? Legal que está conectado aqui, né, o assunto. Eu falava, né? O Senhor Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. No céu, João Batista, que aqui é o maior dentre os nascidos de mulher, lá ele é o menor. Isso significa dizer o quê, meus irmãos? Que existe uma diversidade incrível de almas puras. Almas puras não são iguais. Então por isso que o ensino de que não tem diferenciação é falso. Existe muita diferenciação. E nisso as ações de relacionamento com Deus em sua morada dos devotos puros, que estão lá apenas porque alcançaram esse amor puro. É uma conquista, ok? Que torna a nossa natureza plena. Mas essa nossa natureza plena de devotos puros do Senhor é igual? Todo mundo é igual? Não. E os relacionamentos não são iguais. Então aqui no mundo, Sri Ramakrishna ensinou isso perfeitamente. Sri Ramakrishna ensinou a doutrina Vaishnava, ok? Essa doutrina é Vaishnava, ela não é uma doutrina de outras escolas. Definitivamente essa doutrina não é Advaita. Que piada, não é? Considerarmos Sri Ramakrishna um professor de Advaita, né? Sri Ramakrishna dizia: o devoto puro de Deus, vivendo eternamente na sua companhia, eternamente, relaciona-se com Deus em bhavas, em emoções variadas. A emoção neutra daquele que se coloca sob a proteção do seu Senhor, mas não interage muito com ele. Aquele que se relaciona com Deus no formato de um servo. Sabe quando você tem aqui no mundo admiração tão profunda por alguém que você admira tanto que você gostaria de servir essa pessoa? Imagine isso imaculado, a relação com Deus. Aí tem aquela bava, aquela emoção que você tem com um amigo. Sabe como é ter um amigo? Um maravilhoso amigo, uma maravilhosa amiga que você gosta tanto de estar, que você confia tanto, que não é tão próximo. Imagine isso em relação a Deus. Imagine viver a eternidade numa bava, numa emoção de relacionamento de amigo com Deus. Existe uma outra emoção, a emoção que temos com o relacionamento parental. Imagina, você tem filhos, não é? Então você pode fazer
dar tudo de si pelos seus filhos. Você pode perder tudo para os seus filhos. Com alegria você fará. Imagina o sentimento que você pode ter se você se relaciona com Deus como seu amado filho. O cuidado de Deus como seu pequeno bebê, pequeno menino. Imagine o amor da Virgem Maria pelo menino Jesus, não é? Imagine o amor de Yashoda por Krishna, não é? Imagina isso, essa relação. Certa vez perguntaram a Sri Sarada Devi como ela via Sri Ramakrishna, como mestre, como marido ou como filho. Ela dizia como filho. Porque ela o via como Deus, ok? E como mestre, e como marido. Mas a relação era essa, ok? Então o ponto é... E tem a relação que nós temos aqui com nossos amantes, nossos amados. Sabe o poder? O poder de um relacionamento amoroso? O poder de estar apaixonado? Retira a luxúria e coloca só o poder fortíssimo dessa conexão. Imagina isso em relação a Deus. Então, Sri Ramakrishna, como os Vaishnavas, ensinava essas bhavas do relacionamento dos Sudabhaktis, dos eternamente conectados pelo Senhor por amor imaculado a Ele. Aqui nós podemos dizer, pode existir poesia, pode existir simbolismo, porque nós não temos como reconhecer essas realidades e ações. Mas aqui nós nos aproximamos. E será assim pela eternidade, não é? É claro que se você olha para tudo isso e fala assim, mas que chato, poxa, eu queria mesmo era fazer outras coisas, eu gosto de outras coisas, eu não quero ficar com Deus não. É porque você está muito longe, né, de alcançar esse senso da devoção. Todos nós estamos, mas alguns de nós podem perceber assim e falar, poxa, eu seria tão feliz se eu pudesse ter esse amor, né? Então é isso. Mais uma questão. Marcelo, eu tenho curiosidade de saber o que acontece com o corpo quando ele está em Samadhi. Samadhi é algo sobrenatural ou é uma forma de reconhecimento de estar com Deus? Ótima questão também. Sri Ramakrishna dizia, né? Tentando explicar para nós a conexão de nossa alma, o que verdadeiramente somos, o Atman, com esse composto corpo, mente e personalidade, a qual estamos aqui amarrados e um pouco esquecidos de nossa natureza. Thakur dizia, numa forma de tornar isso visual para nós. E fazia isso muito bem, eu acredito, né? E aqui eu vou tentar descrever, para tentar ajudar a compreender o que é o Samadhi. Esse corpo, a alma interage com ele através do corpo e da mente. Então a mente se conecta com o corpo através de portais de conexão. Os 3 primeiros portais, dizia Thakur em sua linguagem, são os portais do ânus, dos genitais e do umbigo. Ânus referente à evacuação, né, às necessidades, né, fisiológicas. Os genitais relacionados à força poderosa do sexo, né, que mantém, né, a vida nesse mundo. E o umbigo relacionado à comida, mas não só comida, a necessidades, né, do conforto e tudo mais. Então dizia Thakur, existem pessoas que nascem, existem almas que se conectam a esta Prakriti pelo nascimento humano, que é o nascimento feito para você pensar em Deus e conseguir sair dessa natureza atada. Mas elas se prendem às circunstâncias do corpo e se prendem a esses portais, não conseguem ultrapassar isso. Então você pode ser um magistrado, você pode ser um homem que tem doutorado, ser governante de um país, ter muito dinheiro e fama, e inteligência e talentos, mas só se preocupar mesmo com conforto, sexo e as necessidades fisiológicas. Então você é como se fosse um animal vestido terno, entendeu? Uma formiga com um diploma na mão. Você desperdiçou o nascimento humano e você está preso nessas circunstâncias. Isso é o anti-samadhi. Ok? Mas existem aquelas almas que, conectadas a um corpo humano, ultrapassam essa dimensão primitiva e alcançam, então, ele dizia, Thakur, né, o portal do coração. No portal do coração você percebe que a vida é mística, que a vida é mágica, que tudo tem um deslumbramento, porque o que é esse mundo? O que é essa realidade? Por que tudo está aqui? Por que tudo isso existe? Por causa do Espírito Divino. Então essa pessoa percebe isso, ela ultrapassou o portal. Ela já é, né, tem condições de ser um espiritualista. Isso não é comunhão com Deus ainda, mas já é um estado
superior. Se ela avança nisso, ela alcança o portal da garganta, dizia Thakur. É quando a pessoa só quer falar de Deus, mas também só quer ouvir sobre Deus. Ela não quer mais falar de política, de ideologia, de sexo, de jogo, de futebol, de... Não, ele quer falar a respeito do assunto fundamental, o divino. Essa pessoa pode ser considerada uma grande mala para o resto das pessoas, pode ser um chato, pode ser... Mas ele está justamente nisso, né? Se desconectando do mundo e se conectando com Deus. Porque não pensem que é diferente, tá, meus amigos? Se você quer ser alguém na vida, você fica lá nos 3 portais. É chato dizer isso, mas é a realidade, né? E aí você vai subindo, você chega ao portal da testa, na qual você vê Deus. Sabe aqueles que abraçam a árvore? Ah, meu Krishna! Abraça uma pessoa, ah, Senhor! Eu estou vendo o Senhor! Ninguém mais está vendo. Aí a pessoa, a família quer interditar essa pessoa, quer tratar da mente dela para que ela fique boa e sã. Então é isso, né? Esse alcança esses estados de avanço, ele vai se distanciando do senso comum e vai ficando, né, como uma pessoa divina. E para muitos um louco. Dizia Thakur, né? Todos são loucos por alguma coisa, alguns por dinheiro, outros por luxúria. Eu sou louco por Deus. Acho que a minha loucura é melhor. Mas dizia Thakur, se você ultrapassar esse estado, você vai ao topo da cabeça. Aí a porta, né? Você sai do corpo. Você alcança então uma conexão com Deus que faz você se afastar do composto corpo e mente. E aí geralmente a pessoa não sobrevive, não, a pessoa morre. Porque ela não corre mais atrás de alimentação, essas coisas, né? Então esse estado é muito raro que a pessoa volte para falar alguma coisa. Esse é o Samadhi. Alguns raríssimos alcançam a possibilidade de voltar e comunicar o que aprenderam. Porque eles conhecem Deus, conversam com Deus pessoalmente e voltam para falar. Esses são os instrutores da humanidade. São, né, esses seres muito importantes. Sri Ramakrishna dizia, né? Sukadeva Goswami é assim, Narada é assim. Né? Ele dizia, Shankara alcançou, né, também esse estado para voltar e conversar. E falou em uma perspectiva. Os grandes acharyas, né? Esses. E Sri Ramakrishna ia e voltava o tempo inteiro. Para se prender ao mundo, pedir água, nem me dê água, para poder ficar aqui. Então isso é o Samadhi, né? Ele é uma forma de reconhecimento de estar com Deus? Não, ele é o conhecimento de Deus, né? Então é isso. É o êxtase. Não é transe, ok? É êxtase. Muito bem, meus amigos. A questão final de hoje. Uma amiga me pergunta... Eu estava assistindo um vídeo desses de perguntas e respostas. E na questão que você respondia sobre a vida após a morte, eu fiquei pensando na ideia que os cristãos, principalmente os evangélicos, têm. De que a alma vai direto para Deus, para os braços do Pai, quando alguém morre, imediatamente. Eu gostaria de entender de onde vem essa ideia. Porque, de fato, os cristãos entendem que somos essa pessoa que está vestindo esse corpo, não é isso? E uma pergunta que sempre vem nesse meio é se tem reencarnação, por exemplo. É se vamos encontrar os nossos amados que se foram. Há um senso de identificação com o personagem para você reconhecer, né, os parentes. Mas se o personagem aqui que vestimos não é a nossa real natureza, como isso pode acontecer? Uma ótima pergunta. Eu acho que reúne um pouco aqui desse tema, né, sobre vida após a morte, sobre a vida real, comunhão com o Senhor. Vamos pensar assim, meus amigos. Os cristãos, sejamos claros, cristãos e muçulmanos, eles não acreditam que existe a reencarnação. Eles acreditam que existe concepção, né? O pai, a mãe tiveram relação sexual, né? O esperma, o óvulo, né? O embrião, e gera um corpo, e esse corpo é preenchido pela alma. Quando o corpo morre, a alma fica à espera do corpo ser restituído. Como assim restituído, Marcelo? O corpo morreu, foi aniquilado, ele foi cremado, ele foi comido pelos vermes, ele está no oceano, os peixes comeram, explodiu numa bomba. São 400 anos, já passou, não tem mais corpo nenhum. Deus restaurará esses corpos todos quando restaurará o mundo para o seu juízo. E assim como o Senhor apareceu com um corpo glorioso após a ressurreição, todos serão então restaurados em corpos gloriosos para viver no céu ou no inferno a eternidade, após o juízo. Então é essa a concepção dos cristãos. Eles não têm a concepção de muitas encarnações. E muçulmanos também. Ok? Ok, mas então como é que se dá a ideia de que vai direto para o céu? Os cristãos têm variações dessa perspectiva. Alguns consideram que os santos vão direto para Deus, têm a visão de Deus, e os outros ficam aguardando. Há quem acredite no aguardo, né, da restauração. Há aqueles que acreditam que
Na realidade do pós-morte não existe o tempo como compreendemos aqui, então já existe o juízo, né, fora do tempo e do espaço, é só a gente que não está acompanhando a linha do tempo. Tudo já aconteceu em uma certa dimensão. Há quem pense assim, né? Então há quem pense também que existem esses estados intermediários, como os católicos, né, que acham que existe o purgatório. Então você tem, né, essa instância antes do julgamento. Existe o juízo particular, né? Quando você morreu, você já foi julgado, então você já foi para o céu, então você já tem o seu corpo restaurado, né? O seu corpo eterno, ou você já foi para o inferno, já tem o seu corpo eterno. Então existem várias perspectivas assim que não são exatamente iguais. Mas o que existe de igualdade para todos os cristãos é que existe essa conexão entre o corpo e a alma. Ah, mas e o fulano que foi abortado quando era um feto? Ele vai viver eternamente como um feto? Ou quando morreu quando tinha 3 aninhos de idade, vai ser eternamente uma criança de 3 anos? Os cristãos não entram nesse mérito e dizem que isso é um mistério que Deus sabe mais. Alguns cristãos do passado consideravam que a forma eterna do homem é a forma de 33 anos, porque foi a forma que o Senhor Jesus deixou esse mundo. Esse ensino ele é considerado um teolegúmena pela teologia oriental, ou seja, é um tipo de ensino que não é obrigatório de se crer, mas você pode crer. Mas ele não é dogma. Enfim, está longe de ser um ensinamento universal. Então os cristãos têm essa perspectiva. Então eles acreditam nisso, ok? Você vai com certeza encontrar os seus queridos que estiverem no mesmo lugar que você. Ou no inferno ou no céu, ok? E muçulmanos também acreditam no mesmo. Mas a perspectiva que eu trago aqui não é do cristianismo nem do islamismo nesse sentido. É a perspectiva védica, é a perspectiva das escolas que chamamos de hindu, né, que se baseiam nos Vedas e tudo mais. E das várias filosofias que se baseiam nos Vedas, nós temos, por exemplo, o yoga. No yoga não é, né, a ginástica que fazem, né, vestindo roupinhas coladas, fazendo asanas do Hatha Yoga, não. É o sistema de Patanjali, né, de união com Deus. Yoga é isso. E Patanjali falava, por exemplo, de que o Atman, o que nós realmente somos, quando está aqui na Prakriti, ele é coberto por camadas, chamado koshas, que são formadas pela própria Mahamaya do Senhor, pela própria força ilusória do Senhor, e que tem camadas, são 5 camadas, né? Então tem o Annamaya Kosha. O que é Annamaya Kosha? É o corpo criado por Maya, da comida, a cobertura do Atman, que é feito de comida, que é na verdade uma ilusão da Maya do Senhor, seu poder ilusório. Não é ilusório porque não existe, o que é ilusório porque é transitório, não é eterno. Não é eterno nesta forma. Então Annamaya Kosha é o nosso corpo físico, ele não tem vida, ele é como uma lâmpada. A lâmpada acende por causa da eletricidade. O que é eletricidade aqui? É o Prana Maya Kosha. A força ilusória do Senhor cria uma energia vivificante que está em todo o universo, em todo lugar. E ela vivifica esse corpo de comida. E dá a ele a compreensão que nós temos aqui. O corpo que os nossos pais nos deram é vivificado pelo Prana. O Prana Maya Kosha vivifica o Annamaya Kosha. Ok? O Atman está sendo coberto por essas 2 camadas. Mas só que tem mais uma camada. Essa outra camada é a camada que diz: sou fulano, sou ciclano, sou beltrano, torço pelo Fluminense, sou carioca, sou casado, tenho 2 filhos e tal, sou isso, aquilo, gosto daquilo outro, tudo mais, né? Esse é o corpo da nossa mente. Então, Mano Maya Kosha. Mano de manas, mente, Maya é ilusão e Kosha, cobertura. A cobertura mental. Essa cobertura mental, ela é o corpo da projeção astral, já ouviram falar disso? Né? Viagens fora do corpo. Isso é um fenômeno que existe de fato. Você pode ter essa percepção, acidentalmente na maioria das vezes, que você sai do seu corpo. Eu já tive essa experiência. Não é? Extraordinária experiência, não repetível se você quiser a experiência. Alguns dizem que sim, eu não consigo fazer quando eu quero, mas talvez porque eu seja, né, muito inepto. Mas que você é um duplo do seu corpo, do Annamaya Kosha, que está conectado justamente a essa sua identidade aqui cognitiva. Quando o Annamaya Kosha perde o prana e você morre, o corpo foi lá para debaixo da terra, ele vai desaparecer, o prana volta para o universo, e esse corpo mental, o Annamaya Kosha, continua andando por aí, achando que está vivo.
É a experiência que o Espiritismo nos conta, que o filme, né, o Sexto Sentido nos conta. Você não sabe que está morto, você está... É meio que como se fosse um automatismo. Sri Ramakrishna nos afirma isso. Geralmente, as almas atadas permanecem no estado de fantasmagoria. Não significa dizer que todo fantasma é isso, mas a maioria daqueles que são percebidos são isso. E aí acontece que esse estado passa. E o que vem depois? Vem mais uma cobertura. Essa cobertura é a cobertura da nossa percepção do eu profundo. O eu que diz isso é certo, isso é errado, independente se eu sou fulano, ciclano, beltrano. Eu sou Marcelo porque fui criado como Marcelo, recebi o nome Marcelo, fui criado nesta religião, naquele costume, conheci essa e aquela pessoa, me relacionei assim. Como eu sempre digo aqui, se eu fosse adotado e criado em outro país, em outro lugar, eu teria outro nome, outras relações e tudo mais. Mas o meu senso do eu permaneceria o mesmo. E esse senso do eu é o Vijnana Maya Kosha. O que é o Vijnana Maya Kosha? O Vijnana é o conhecedor. Conhecedor por experiência, ok? Eu sei que eu sou um, você é outro. Não é? Não é essa besteirada de que somos todos uma coisa só, não. Não, em essência somos, mas é claro que eu sou um, você é outro. Ora bolas. Então eu conheço isso. Então é isso, é essa cobertura que nos permite interagir no pós-morte, digamos assim, com parentes, com outras realidades e vivenciar as realidades de céus e infernos que conhecemos. Mas isso também é transitório, isso também passa. Depois, com o tempo, nós vamos voltar a nascer num corpo Anamaya Kosha, vivificado por um Pranamaya Kosha, e vamos ter novamente um Manomaya Kosha identificado com um fulano, ciclano e beltrano qualquer. Ok? Como humano ou como animal, vegetal, fungo e outro planeta, outra dimensão. Mas existe mais do que isso? Existe o Anandamaya Kosha, a cobertura ilusória de bem-aventurança. Por quê? Porque nós somos o Atman. Então o santo, o místico, o yogi, o devoto puro do Senhor, ele conhece a sua realidade, conhece Deus através da cobertura de bem-aventurança. E aí ele sabe que ele é uma alma. Os cristãos não acreditam nisso, então isso não está no ensinamento dos cristãos. Mas muitas vezes os cristãos são tocados por essa realidade, percebem essas coisas. Eu vou contar aqui novamente uma história pessoal minha que eu acho que ajuda a entender como se dá às vezes o contraste entre a teologia e a realidade que você vive. Eu era um diácono da igreja ortodoxa e certa vez eu estava servindo o serviço da vigília dominical, serviços aos sábados. Ninguém vai na igreja, só vai o presbítero, o diácono e, sei lá, o acólito e as senhorias que estavam cantando ali. E um ou outro fiel. Nesse dia, um fiel veio, um amigo meu, na época era meu amigo, depois a gente perdeu a relação. Ele queria muito conversar, porque ele estava passando por uma fase muito difícil da vida dele. Estava com uns problemas gerais, assim. E eu falei com ele, depois da liturgia a gente vai dar um passeio ali pelo centro da cidade, a gente vai lá no Largo do Machado, vai passar lá numa rotisseria lá, comer umas esfirras, vai ser bom. E a gente fez isso, conversamos bastante, depois fomos lá findar o nosso passeio assim. E aí eu estava lá, não estava de batina, estava com uma camisa branca assim, social até aqui, essa barba grande, o cabelo grande também, tudo mais. O calor do Rio de Janeiro, isso é uma coisa estranha. Estava parecendo um judeu aqui que eu vejo, um judeu ortodoxo aqui no bairro de Higienópolis, aqui em São Paulo. E isso explica muita coisa, porque nós chegamos nessa rotisseria, estávamos lá comendo, fizemos o sinal da cruz e fomos comer nossas esfirras. E aí veio um casal, sentou do nosso lado, assim, uma senhora do meu lado, o senhor na minha frente, e o senhor falou para mim assim, você é rabino? Embora eu tivesse feito o sinal da cruz, vamos entender que as pessoas não têm muita, né, domínio dessas coisas. Ele olhou assim, coisa religiosa, parece um rabino. E eu falei com ele, não, eu sou um diácono da igreja ortodoxa e tal. Aí ele falou, mas então você é uma pessoa religiosa, uma pessoa espiritual. Eu falei, olha, eu tento. E aí ele falou, você poderia dar uma palavra para minha esposa? E eu fiquei tão feliz, eu falei, puxa, com certeza. Ele disse, é que a minha esposa está aqui. Ela está saindo de casa hoje pela primeira vez depois de muito tempo. Porque nós perdemos a nossa filha há algum tempo, ela ficou tão arrasada, tão triste, ela não consegue levantar a cabeça. Você poderia falar alguma coisa para ela seguir em frente? Eu também estou muito triste, ele dizia, mas eu tenho que seguir em frente, eu quero que ela siga também, não quero que ela feneça. Nossa, tão tocado fiquei, né? E aí eu virei para ela assim, abracei ela e falei com ela assim, olha, tenha certeza, a sua filha está muito bem agora. Eles me contaram, a filha tinha uma doença degenerativa, sofreu muito.
E eu falei com ela, sua filha amava Deus? Ela falava, sim, sim, com certeza. E eu disse, poxa, então ela está muito bem, com certeza. E ela e falava sobre isso. E aí eu lembro que eu, né, tirei o meu braço e coloquei meu braço em cima do braço dela, assim. E eu tava com uma camisa branca social e ela com uma camisa preta embaixo. E eu lembro quando eu olhei esse contraste da minha camisa branca e a camisa preta dela, eu tive um déjà vu, sei lá. Sabe essa sensação? E eu tive um sonho algum tempo antes, não sei precisar quanto tempo. O sonho, o quê? Eu estava assim, andando, eu tava com uma camisa de rugby, assim, que eu treinava. Eu gostava desse esporte, jogava. E eu tava num parque que parecia a Quinta do Boa Vista, que por sinal era o parque onde eu treinava rugby muitas vezes. E eu lembro, não era o parque da Quinta do Boa Vista, era outra coisa, mas era parecido. E eu lembro que tinha assim uma cerca e um campo vasto para trás e uma árvore assim bonita. E vindo de lá veio uma moça jovem assim, ela tava toda corada, toda suada assim, sabe? Aquela coisa de saúde, de exercício físico. Ela veio com uma bicicletinha. Ele encostou a bicicletinha assim na cerca e ela tava tão sorridente. E eu não conhecia, mas sonha essas coisas, né? Aí eu cheguei pra ela e falei assim: você tá tão feliz, você tá tão bem. E ela falou assim: sim, tô muito bem. Tô muito feliz. Tô muito livre. Mas ela falou: a única coisa que me prende é minha mãe, a tristeza dela. Você pode falar pra ela que ela tá me prendendo? Que eu preciso que ela relaxe? Que ela precisa saber que eu tô bem? E eu falei: eu falo sim com ela, com certeza. E eu lembro de eu colocar o braço assim na cerca, sobre o braço dela. E eu tava com uma camisa de esporte, e ela também tava com os braços nus, mas quando eu coloquei o braço, o meu braço era coberto com uma camisa branca e o braço dela era com uma camisa preta. Não fazia sentido nenhum, mas sonho é maluco mesmo, né? Mas ali fez completo sentido. Meus amigos queridos, eu não tive condições cognitivas de transmitir nada disso. Eu fiquei num estado meio aí sim, de transe, não de êxtase. Mas aquilo depois, eu pude meditar muito sobre aquilo. E assim, é importante dizer, né? Eles todos me disseram que naquele momento eles se sentiram. Ela me disse, a senhora falou assim: eu estou completamente livre de tristeza. Você pode ter certeza, meu querido, que você me libertou. Não fui eu, não. Mas aquilo pra mim, meus amigos, foi muito difícil muito difícil de ajeitar a minha mente naquele momento. De juntar aquilo com a teologia que eu tinha na minha cabeça. Mas a realidade aparece resplandecente. Né? Então é isso. Tá bom, meus amigos, eu tenho outras questões aqui para tratar, mas eu acho que conseguimos fechar aqui um bom entrosamento de questões, todas sobre isso, né? A nossa verdadeira natureza, a comunhão com Deus, a realidade do pós-morte, o que somos, nossos várias camadas. E eu espero que vocês tenham gostado tanto desse vídeo quanto eu gostei de fazer. Para mim é uma grande alegria, um prazer, uma honra servir os devotos, aos aspirantes sinceros. Conversar com vocês é uma oportunidade que vocês me dão de se manter a minha mente em Deus, repetir o nome de Sri Ramakrishna e seus ensinamentos, o nome do Senhor Jesus e seus ensinamentos, passatempos transcendentais e glórias, vocês fazem muito bem para minha vida. E poder responder essas questões aqui é para mim um privilégio. Que possamos todos continuar assim unidos pelo amor fraternal, pela graça do bendito Senhor de nossas vidas. Tá bom, meus amigos? Então, um grande abraço a todos vocês. Não conseguimos chegar até 40 minutos, mas acho que 38 foi muito bem vivido. Tá bom? Até a próxima semana, se Deus quiser. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.